boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Olha, rodada espetacular do Palmeiras mais uma vez, líder, tranquilo. Tranquilo não, né? Que o Atlético Mineiro está chegando e o Flamengo vem com muita força. O São Paulo que o diga. São Paulo tomou 5 no Rio de Janeiro, como diria Jorge Jesus, 5. E corre risco de virar o domingo na Série B. Na Série B não, né? No grupo da Série B, naqueles que seriam rebaixados. Neste momento, o Sport e o Ceará estão jogando e com o resultado do jogo, o São Paulo está no grupo que cairia. E isso tem acontecido com uma certa sequência. Já estamos com 13 rodadas, faltam 5 para acabar o primeiro turno e o São Paulo está ali marcando passo. Hoje teremos a importante visita, entrevista de Hernanes, o profeta, que vai falar muito com a gente sobre a saída dele do São Paulo, sobre o São Paulo, sobre o futuro desse excelente jogador. Enfim, temos muita coisa legal rolando. Vamos para o intervalinho, a gente volta já já. O Mesa Redonda está no ar. Hashtag Mesa Redonda, até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Guilherme Camarda. Grandes prêmios hoje, meu amigo. Flávio, boa noite, Flávio. Boa noite para você acompanhando o nosso programa. Hoje tem bastante presente, eu já vou falar, mas antes você tem que seguir a gente lá nas redes sociais, certo? Vai lá no Twitter agora. O Twitter do nosso programa é @mesaredonda. O Instagram, a gente tem o Instagram também. Instagram é o @mesaredondatv. Você pode também acompanhar os nossos vídeos pelo youtube.com/mesaredonda e acompanhar nosso programa ao vivo também pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Ó, vamos lá, hashtag Mesa Redonda, bastante presente, eu vou explicar para vocês. 2 estão garantidos, certo? Que é a bola da Topper, certo? Da Topper com a loja Gol de placa lá de Santo André, também tá garantida essa daí, bola da Topper. Casaco do Corinthians, vai passar na tela, lindo casaco do Corinthians, também já tá garantido para vocês de casa. E se a gente entrar nos Trend Topics, tem também essa camisa do Flamengo, linda, 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 hein? Tamanho G, tá? Tanto a camisa quanto o casaco é G. Então vai lá na hashtag Mesa Redonda, os presentes só é para quem interagir com a gente por lá. Claro. Hashtag Mesa Redonda no Twitter, manda pergunta, comentário. E também você responde a nossa enquete lá pelo site gazetesportiva.com, que é a seguinte de hoje, ó. Com as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, qual será a briga do Corinthians no Brasileirão? Título, Libertadores, Sul-Americana ou rebaixamento? O que você acha, Flávio? Eu acho que essa não é enquete, pelo menos é o que o diretor não é enquete? Não, então desculpa, eu errei. Não é essa enquete. Daqui a pouco a gente vai atualizar lá no site e eu passo para vocês. E aí, Guilherme? Vamos atualizar a enquete agora? Vamos. Seguinte, a enquete do gazetesportiva.com é: a goleada contra o Flamengo pode influenciar o São Paulo no confronto com o Vasco pela Copa do Brasil? Sim ou não? Gazetesportiva.com, vote. O que você acha, Flávio? Eu acho que sim. Também acho que sim. Depois nós vamos conversar com os nossos entrevistados. Aliás, os nossos entrevistados não, nossos companheiros de bancada, inclusive hoje com um cara que eu gosto muito. Conheço desde o dia que ele chegou aqui em São Paulo. E é um cara bem bacana, conhece muito de bola. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que será o nosso parceiro de bancada. Eu tenho certeza que muito corintiano por aí não sabe quem é o Antônio José da Silva Filho. Mas eu também tenho certeza que muito corintiano por aí sabe quem é o Birubiru. Ex-jogador do Timão e um dos maiores ídolos da história do clube. Tetracampeão paulista pelo Corinthians, o Birubiru é o nosso convidado de hoje do Mesa Redonda. Seja bem-vindo, Lero Lero! Quer dizer, Birubiru! Boa noite, Birubiru. Prazer em receber aqui, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Prazer. Junto aí com vocês. Bom estar aqui. Pessoal aí, né? E essa brincadeira do Lero Lero é porque o Matheus, na apresentação, estava na apresentação do Birubiru e fez um discurso. Agora vocês vão ver um jogador espetacular, sucesso no Nordeste, maravilhoso. Muito bem-vindo, Lero Lero. Isso não é piada, isso é sério. Ele falou, ele falava, o Matheus. Então, não é? Não foi, Biru? É verdade, ele falou.
apresentou como Lero Lero. Depois tudo é a mesma coisa, ele ficou, né? Birubiru, Lero Lero. Ele, o Caçapava, ele apresentou como Catanduva. Acho que era uma é tudo Tinha situação algum de trem. negócio aí, né? Só que o Matheus era um dos caras mais inteligentes que eu conheci no futebol. Muito inteligente, um baita administrador, um cara genial, um cara que botava muita grana no clube. O Corinthians deve muito a ele. É um cara espetacular. Não, boa noite, boa noite, Flávio. Não, aproveitando do Matheus, boa noite, Miller, Birubiru, uma honra estar aqui do seu lado, o Guilherme. Veja só, eu lembro que eu fui fazer... os jogadores eram apresentados na sala do presidente. E aí o Corinthians apresentou o Nelsinho, que foi lateral esquerdo do São Paulo, como jogador do Corinthians. Sim. Aí estou lá para entrevistá-lo e tal. O Vicente Matheus chega para mim e pergunta assim, ele é bom mesmo? Ele é bom jogador? Não, mas ele era, olha, um administrador extraordinário, hein, Bira? Era duro negociar com ele, até pro jogador, né? Era duro. Falar em negócio de dinheiro com ele era duro. Pedi para ele, ó, seu Matheus, estamos precisando de aumentar esse bicho aí era complicado. Aí renovação de contratos, essas coisas, aí era meio complicado. Mas era uma pessoa realmente maravilhosa, né? Ele é um cara que hoje seria desatualizado. Como eu falei, era um dirigente que colocava dinheiro no futebol. As coisas mudaram um pouquinho. Boa noite, Miller, tudo bem? Boa noite. Só um pouquinho. Mudou um pouquinho. Vamos para São Paulo e Flamengo. Havia um tabu. O São Paulo não perdia do Flamengo desde 2017. Mas, como diria Jorge Jesus, 5-1. Vamos ver. Flamengo e São Paulo fizeram um jogo aberto no Maracanã, com boas chances de gol no primeiro tempo. Mas a rede só balançou e muito depois do intervalo, quando Rodrigo Nestor cobrou escanteio para Arboleda, que de ombro fez 1-0 São Paulo. Sete minutos mais tarde, Bruno Henrique fez o gol que seria o de empate, mas o VAR flagrou o domínio no braço e anulou a jogada. Depois disso, barba, cabelo e bigode para o camisa 27 do Flamengo. Aos 24 minutos, não teve VAR que salvasse o tricolor. Escanteio curto, cruzamento de Arrascaeta e gol dele, 1-1 no placar. Logo em seguida, deixaram o homem girar e ele meteu um golaço de fora da área, sem chances para Thiago Volpi. Virada do Mengão, 2-1. Não demorou muito e olha ele aí de novo, BH de cabeça e 3-1 para o Flamengo no Maracanã. Depois desse gol, confusão fora das quatro linhas. O auxiliar de Crespo, Alejandro Corrêa, e o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, foram expulsos. Com a bola rolando, o rubro-negro ampliou a vantagem. Vitinho cobrou falta, Rodrigo Caio tocou de cabeça e Gustavo Henrique desviou para o gol. E virou passeio, amigo. Michael foi lançado, Wellington tentou cortar e acabou encobrindo Thiago Volpi. 5-1. Sim, JJ. Flamengo 5, São Paulo 1 e apita o árbitro. Nossa, a coisa teve tão brava que o Alejandro Corrêa é o cara que cuida do psicológico do time. O cara foi expulso e saiu arrastado pelo pescoço por um segurança. Coisa teve brava, hein? Coisa teve feia. Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite. O que aconteceu com esse São Paulo, mestre? Boa noite. Um grande abraço ao Birubiru aí. O que aconteceu com o São Paulo foi uma catástrofe. Era o jogo para o São Paulo dar uma virada para cima, né? Ele começar a se recuperar no campeonato e tal. Mas o que aconteceu foi que o treinador resolveu mexer no time na hora errada. O time estava ajeitadinho, dominava o jogo no primeiro tempo, fez um gol, estava ganhando. Por conta, principalmente, daquele meio de campo, né? Formado por 4 jogadores
versáteis e leves, que marcavam bem e sabiam organizar o time. Mas aí, de repente, ele resolveu tirar o menino Nestor e colocar o Igor Gomes, que é um meia indefinido, ele não sabe se joga para frente, se joga armando, enfim. E o São Paulo perdeu o meio de campo e perdeu o jogo de goleada, o que arrebenta com o moral do time. Né? E vai jogar contra o Vasco, que é do Lisca, que já goleou hoje. É isso aí. E esse negócio dos 3 zagueiros, né? Para com isso. Os 5 gols do Flamengo foram feitos na pequena área. Cadê os 3 zagueiros? Cadê a defesa? Vamos parar com isso. Vamos jogar futebol. Ô Miller, o Messi levantou essa história dos 3 zagueiros. Na verdade, de um modo geral, primeiro, destacar e enaltecer o Flamengo, né? O Flamengo nem jogou tanta bola assim, meteu 5 no São Paulo. Até os 20 do segundo tempo estava equilibrado. Aí o São Paulo, como sempre, cai fisicamente. E aí foi um vareio. Vacilar com um time desse porte, sempre enaltecer realmente o Flamengo muito bem. Mas o São Paulo, tomar de 5 é pesado, hein, Miller? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, né? É claro que para mim não foi uma novidade o São Paulo perder para o Flamengo, tamanha a qualidade do Flamengo, né? Para você ter uma ideia, o Gabigol e o Everton Ribeiro hoje de novo não jogaram bem. Só que o Flamengo não tem só os dois. O Flamengo tem a Arrascaeta, que joga muita bola, o Bruno Henrique, que voltou àquela fase de 2019, todo mundo sabe, todo mundo comenta isso, né? O Flamengo em 4 jogos com o Renato fez 15 gols. Campanha de 2019 praticamente, né? Campanha não, jogando como 2019 praticamente, porque 4 jogos, 15 gols é o normal de um time que tem muita qualidade. Agora, é claro que a gente vendo os gols aí, Flavito, né? E o São Paulo no primeiro tempo até que teve um jogo equilibrado, né? Segundo tempo começa fazendo o gol com a Arboleda, mas aí o meio-campo e a defesa do São Paulo vacila, né? Você pode ver que os gols do Bruno Henrique foram erros coletivos. Ó. O Igor Vinícius deixa o Bruno Henrique girar. Ele estava torcendo o Bruno Henrique fazer o gol. O primeiro gol, se não me falha a memória, o de escanteio, que o Arrascaeta bateu, Flavito. Eles cobraram muito rápido. Exatamente. Veja bem, ali foi falta de atenção e falta de posicionamento. Porque se você for... Eu lembrei no gol que o São Paulo tomou contra o Mirassol, que tinha os 11 dentro da área grande. E hoje parece que tinha 9 ou 10 dentro da área grande. Mesmo assim, o Bruno Henrique fez o gol dentro da área pequena. Quer dizer, dentro da área pequena, para mim é culpa do goleiro, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo mereceu a vitória. O Flamengo hoje é 5º lugar no campeonato, né? Com 2 jogos a menos. Exatamente. Então, 10 pontos, né? Atrás do Palmeiras, mas está começando a subir de produção. Como você bem disse, Flavito, é uma goleada que abala o grupo, abala psicologicamente o grupo, abala psicologicamente o treinador. Eu acho que hoje também ele contribuiu um pouco, porque deixar o Reinaldo de fora, não sei porquê. O Reinaldo joga muito mais bola do que o Wellington, apesar que o Wellington é um molecote, mas o Reinaldo vinha sendo o melhor lateral esquerdo do Brasil, tanto é que eu e Celso sempre falamos isso aqui. Igor Vinícius, ele não pode jogar no São Paulo. Já é a 3ª, 4ª, 5ª vez que ele comete erros infantis, né? Erros, assim, capitais, que provocam a derrota do São Paulo. Então, eu acredito que hoje o Crespo também contribuiu para a derrota do São Paulo. Biro, tomar de 5 sempre faz diferença, né? Também no clássico. Sem dúvida, mas um clássico, né? Você tomar 5 do Flamengo, né? Como o Miller falou, o São Paulo estava equilibrado o jogo, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo. Mas depois que o São Paulo fez o gol, né? Em seguida, depois dos 6 minutos, 7 minutos, acabou o Flamengo empatando. Aí depois a defesa do São Paulo começou a vacilar um pouco mais, né? O que o Miller falou. Posicionamento errado, né? Em relação ao zagueiro lá, que se você vê os gols que saíram, realmente a gente vê, não pode acontecer isso. Acho que foi o segundo gol do Bruno Henrique, ele e o Volpi, um colado no outro, e ele completa pro gol. Mas o outro também, a subida de cabeça dele ali, não pode deixar, ele sobe muito bem. E outra, o Bruno Henrique já, exatamente, Flavito, o Bruno Henrique já é alto.
esse gol de cabeça dele, ele tá parado. Agora quem tá marcando ele? É o Igor Vinícius, né? O Vinícius. Ah, pelo amor de Deus, né? Geralmente, o saudoso Tele Santana dizia assim, Ronaldão, vá do primeiro pau. Porque geralmente a bola vai ali, ela cai ali. Né? Ali tinha que estar o Miranda. Pode ver, Flavito, a marcação homem, hein, Biru? A marcação homem arrebenta com todas as defesas do futebol brasileiro. Não privilégio só do São Paulo, não. Todas as defesas marcam homem a homem. Você pode ver que no gol do Bruno Henrique, no primeiro, estava o Gabriel Sara, Igor Vinícius, Bruno Henrique, Bruno Alves, tudo de costas pro escanteio. O Arrascaeta bate rápido e o Bruno Henrique acaba fazendo gol. Então por isso que eu falei, falta de atenção e posicionamento. Ali no primeiro pau tinha que ter o Miranda, que sobe bem de cabeça. E um time com o Flamengo não pode vacilar, né, Flávio? Exatamente. Como o Flávio falou, vai dar mole pro Flamengo, né? Apesar que você tinha falado aí que em relação não jogou aquele futebol que a gente está acostumado a ver o Flamengo jogar. Mas tem bons jogadores que desequilibram, né? Então vacilou, foi o que aconteceu. Aí meteu 5, podia ter metido mais. Flávio, assim, eu acho que tem derrotas e derrotas. O cara em casa que só viu o placar vai falar que eu tô louco. Para mim, até os 25 minutos do segundo tempo, foi a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Encarou o Flamengo de igual para igual. Poderia ter criado no primeiro tempo, criou 6 finalizou 4, 5 vezes, com 15 minutos. Vitor Bueno perdeu gol, o Gabriel Sara perdeu gol. Quer dizer, o São Paulo poderia ter aberto 2-0 no primeiro tempo, poderia ser 2-2. Foi um jogo aberto, franco, gostoso de se ver. No segundo tempo, o São Paulo fez 1-0. Poderia até ter feito outro gol. Só que o que acontece? Quando tem um erro de uma falha, de uma falta de concentração, que o primeiro gol foi falta de concentração mesmo, o Flamengo inteligentemente bateu o escanteio de maneira muito rápida. Todo mundo de costas para a bola. E o Bruno Henrique foi lá. E aí entra o fator desequilibrante. O São Paulo, como time, não estava mal. Só que o Flamengo tem a individualidade. A gente não pode tirar também o mérito de um Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje à tarde, ele foi o ponto de desequilíbrio. Ele fez o gol de empate no vacilo da defesa de São Paulo. O segundo gol foi, tudo bem, o Igor Vinícius, quando ele faz o giro, é uma tamanha velocidade, a diferença da velocidade dele pro Igor Vinícius parece que era uma Ferrari ultrapassando um Fusca. Mas muita facilidade. Ele fez o giro. O falhou também. Ele toca na bola, tocou na bola, tem que mas tirar. a batida do Bruno Henrique sem desmerecer. Foi maravilhosa. Recoloca aqui, por favor, essa estatística aqui, que é um negócio que assusta. Então, eu acho que o São Paulo jogou bem. Só que a partir dos 25 minutos, aí, pá. Os últimos 17 jogos do São Paulo, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. 35,2% o aproveitamento. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou 2 jogos. 2. Nós estamos com 13 rodadas. Sim. O que o São Paulo mais fez foi perder no campeonato. Sim. Ele mais perdeu do que qualquer outra coisa. Mas a gente... É muito pouco. É pouco, mas tem que considerar. São Paulo não jogou mal. Se apresentar o futebol que ele apresentou contra o Flamengo, jogando de igual para igual com qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, tende a vencer. Segundo, é o Flamengo. Palmeiras perdeu lá do Flamengo. O Atlético Mineiro talvez perca lá do Flamengo. Então, perder do Flamengo hoje no Rio... mas esse é uma exceção, né? E também numa fase que os caras não estavam querendo jogar, porque não estavam jogando nada sob o comando do Rogério Ceni. De repente, vem Renato Gaúcho, os caras metem 5 no Bahia, que convenhamos, não é nenhuma galinha boa. 4 jogos, 15 4-1 no Defensa e Justiça e 5-1 no São Paulo. Tá mais leve, né? Ficou leve, o time do Flamengo ficou leve, de uma hora para outra, né? Mas é ficar leve, Bia. Ficar leve, ficou mais solto, os jogadores estavam presos. Eu acho que, não sei se o diálogo que ele tinha com os jogadores, e o Renato chegou e deixou o jogador levantar. Hoje teve uma cena, durante o jogo, eu estava assistindo pela televisão, claro, teve uma cena, Guilherme, que o Renato, no 3-1, o Renato tirou a Arrascaeta, Gabigol e o Diego. E olha o banco que ele colocou. Nossa, Pedro, Thiago Maia, Michael, e Pedro. Quer dizer, Pedro, poxa Vitinho. Mas aí também mas história, né? O que eu quero dizer, Fabito, é o seguinte, ele tirou esses jogadores no 3-1, quando começou o jogo, recomeçou o jogo depois da confusão, os jogadores todos brincando com o Renato no banco de reserva. Tudo brincando, aquela resenha de boleiragem mesmo, quer dizer, como o Admiro disse, o ambiente é outro no Flamengo, tanto é que 4 jogos, 15 gols, é uma campanha até então, muito boa. Não, verdade, não. Vamos ver os vestiários, vamos ver o que disse Crespo e o que disse Renato Gaúcho. É mais grande e não retrata corretamente o jogo, mas fazemos
parabéns a Flamengo, a Renato e a Portaluppi, a seus atletas. Mas acredito que o resultado é muito mais grande, com uma atuação extraordinária de Bruno Henrique. Acredito que podemos melhorar em muitos aspectos, mas tuvimos a oportunidade de ganhar e, por que não empatar durante o jogo, mas aconteceram coisas com as atuações, como falei de Bruno Henrique, extraordinárias. Um dos assuntos que eu falei para o meu grupo hoje na pré-eleição é que tinha que esquecer isso. O Flamengo não vence o São Paulo há 3 anos no Maracanã, ou há 5 anos que venceu a última vez, ou há 3 anos, enfim. O Flamengo é grande, o São Paulo é grande também. O Flamengo não vinha vencendo o São Paulo, mas o Flamengo vem curtindo voltas olímpicas, que é o mais importante no futebol. Então, eu falei, respeite o adversário, até porque é um grande adversário, e vamos jogar futebol. As coisas acontecem normalmente, qualidade a gente tem. Então, foi o que aconteceu, respeitamos o São Paulo o tempo todo, mas buscamos a vitória o tempo todo também. E no final da partida, acho que nós merecemos pelo que a gente jogou, pelo que a gente apresentou, até porque, aquilo que eu falei, a gente não estava enfrentando qualquer equipe, não. Muita gente vai olhar a tabela lá, vai ver o São Paulo lá embaixo, mas o São Paulo tem um grande elenco. Tem um grande treinador que está fazendo um belíssimo trabalho, eu falei isso para ele, que eu creio, torço muito para ele, que se dê bem. Então o Flamengo não enfrentou qualquer equipe, não. Não é à toa que também o Flamengo não está vencendo o São Paulo há muito tempo. Mestre Alberto Helena, só a presença do Renato já mudou tudo isso? O Biro falou em time mais leve. Você entende que estavam travando propositadamente ou porque o Renato pedia? Enfim, qual é a porcentagem de Renato Gaúcho nesse 5-1? São 2 fatores definitivos. O primeiro é que ele tem aquele negócio que o Miller disse aí, aquele papo de boleiro com os boleiros, né? Ele se identifica bem. Segundo, que ele tem um espírito mais alegre, mais descontraído, naturalmente, isso faz parte da psique dele. E terceiro, que ele chegou para os jogadores, segundo eu me informei por aí, ele chegou para os jogadores e disse, como é que jogava com o Jorge Jesus? Jogava assim, então vamos jogar como jogava com ele. Que deu tudo certo, não podia dar mais certo no Flamengo. Eu acho que isso explica porque também casa o desejo dele de um time ofensivo, tecnicamente bem jogado, futebol tecnicamente bem jogado, e que com a qualidade dos jogadores que ele dispõe para o Flamengo. Quer dizer, a combinação disso tudo resulta nesse 5-1 e outros 5-1s que virão por aí. Daqui a pouco o Profeta Hernanes estará com a gente aqui no programa. Nós vamos conversar com ele sobre São Paulo, sobre essa situação toda. Mas neste momento, Miller, a mesma pergunta. O fator Renato, o Biro já falou, o time ficou mais solto. O fator Renato explica essa mudança? O Rogério Ceni não estava com o mesmo nível do Renato para dirigir o time? Sem dúvida nenhuma, né, Flavito? Já repetindo, 4 jogos, 15 gols. Eu não me lembro uma partida com o Rogério Ceni esse ano que o Flamengo venceu jogando excelentemente bem. As vitórias que o Flamengo conseguiu esse ano com o Rogério Ceni foram vitórias do time jogando mal, apertada, 2-1, 1-0. Quer dizer, não foram vitórias expressivas com o time jogando muito bem. Lógico, hoje o Flamengo não jogou excelentemente bem. Só que como ele tem muitas qualidades, vários jogadores que podem decidir, no caso do Bruno Henrique, então, quando 2 ou 3 não estão bem, mas 2 outros estiverem bem, o Flamengo consegue vencer. Eu acredito que o fator Renato tá dando certo no Flamengo, por quê? Veja bem como ele, nesse ponto, ele é humilde. Quem colocou o Diego de volante foi o Rogério. Foi uma coisa acertada do Rogério. Perfeita. Elogiável. O que ele fez? O Renato chega, ele conserva isso. Diego e o Ilharão ali jogando. E o Thiago Maia no banco, que é um excelente jogador. Quer dizer, então ele tem essa humildade que isso, né, Ribeiro, afeta os jogadores. O goleiro sabe disso. Peraí. Ele quer jogar que nem o Jorge Jesus, quer que a gente faz que nem 2019, que é aquela campanha maravilhosa. Olha, ele não me tirou, Diego, ele não me tirou, ele me conservou como volante, junto com o Ilharão. Quer dizer, o Bruno Henrique, o Gustavo Henrique, falei pro Celso, o Gustavo Henrique não jogou uma partida bem com o Rogério Ceni.
Muito pelo contrário, ele entregou quase todas. Com o Renato, em 3 partidas que eu vi do Flamengo, contra a Defesa e Justiça, 2, e agora com o São Paulo, o Gustavo Henrique está jogando, quer dizer, com uma outra dinâmica, com uma outra seriedade. Quer dizer, então acho que a presença do Renato, a humildade dele, a boleiragem dele, tem afetado o grupo, sim. Ô Biro, esse papo, né, do treinador chega e tal, vamos deixar como estava, quando deu certo e tal, isso dura quanto tempo? Que horas ele vai ter que colocar a marca dele no time? Eu acho que vai depender muito, né, Flávio? Eu acho que a partir do momento que o grupo assimilar aquilo que ele quer, aquilo que ele realmente chegou e encontrou, né? Como o Milho falou, o Arão estava jogando, mas estava jogando de zagueiro, né? Ele estava jogando de zagueiro, ele estava deixando mais o Diego com o Gerson ali, né? Mais ali atrás. E é onde que eu acho que algumas partidas que ele fez que deixou a desejar um pouco em relação a isso, abriu ali um pouco mais, faltou a marcação um pouco mais forte ali com o Rogério Ceni, nesse aspecto aí. O Renato chegou, o Arão já está de volante, pôs o Diego junto com ele e o time realmente voltou a render aquilo que se esperava do Flamengo. Mas eu acho que isso aí vai muito do grupo, Flávio. Eu acho que a partir do momento que a gente sabe que o Renato tem essa linguagem, né, do jogador, fala, escuta, né? Como a gente estava vendo aqui, ele conversando com o pessoal do banco, o jogo comendo solto, e ele lá falando com um, com o outro ali no banco, dando as costas. Então, quer dizer, isso faz parte, né, de um treinador que quer realmente ganhar o grupo, que tem o objetivo de fazer um bom trabalho. Então, eu acho que vai depender muito do relação ao trabalho deles, claro, junto com o grupo. A TNT Esportes flagrou um bate-boca de 2 respeitáveis senhores. Reinaldo, que estava fora, e tomou as 2 porque deram uma pegada no menino Marquinhos, que só tem 18 anos, com o Diego. Vamos mostrar, agradecendo o pessoal da TNT Esportes. Dá uma olhadinha nesse diálogo que nós tivemos no final do primeiro tempo. Vamos lá. Reinaldo, você é o rei. Você é o velho, vou falar pra trás, Reinaldo. Vai virar homem, seu cara. Vai virar homem, seu velho. Vira homem, rapaz. Você é moleque mais que você, seu otário. Você é moleque. Você é um palhaço. Vira homem. Vai dispensar dele. Vira homem. Eu respeito qualquer moleque mais que você. Vai dispensar dele. Isso já tem coisa do passado, né? Já tem coisas, né, rixas do passado, né? Por isso que aconteceu isso, né? Então, é claro que dentro do campo, né, Biro? Esse bate-boca aí sempre existirá. Não, claro, é que agora, sem torcida, dá para você flagrar isso e vai descansar, você tá velho, você escuta. São 2 veteranos mesmo, né? Sim, mas eu quero os 2 no time, viu? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Biro estava falando, né, o Miller também, a respeito do Arão, voltando como volante. Claro que pesa também a saída do Gerson, né? O Gerson saiu, aí fica muito mais fácil de você resolver esse problema e sem causar nenhum atrito. Que aí volta o Arão para a posição dele, normal. Isso, mas se não tivesse saído do Gerson, aí que eu queria ver o que ele ia fazer. Ele ia tirar o Diego, ele ia tirar, né? Ia tirar o Arão da zaga. Ele ia conservar o Arão na zaga, que seria a melhor opção. Muito provavelmente. Quando ele foi contratado, já estava negociado, né? Sim, já sabia. Já sabia. Gerson já sabia, exatamente. Sabia que não ia jogar, não tinha muito o que fazer. Agora, em relação ao Crespo, sinceramente, você mostrou aí os números. Se puder mostrar de novo, é legal, é importante. Você mostrou os números, o aproveitamento, mas ele me parece muito sereno. E a gente hoje presta ele já atenção. estava com a testa franzida. Viu? Não, tudo bem, mas se você prestar atenção no que foi a coletiva dele, ele descreveu o que foi o jogo, ele não inventou. O que aconteceu no jogo, ele falou. Nós estamos mostrando os números gerais, mas o Campeonato Brasileiro é uma coisa terrível. A campanha é vergonhosa. Últimos 17 jogos, aí envolve Brasileiro, Libertadores e tal. 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Um aproveitamento de Série B, de rebaixamento, 35,2. Só que no Campeonato Brasileiro é pior. Ele só ganhou 2 jogos. Sim, de 13 que mas por outro lado, até para soar mais coerente, eu não fico defendendo demissão por resultado. Não estamos nem falando Não, é assim, só para lembrar. O São Paulo perdeu hoje do Flamengo, mas eu concordo com o Crespo. A goleada
ela não revela o que foi o jogo. Até o Renato falou isso. Não revela o que Mas foi o eu jogo. queria entender por que o time de São Paulo cai de produção fisicamente todo jogo. Sabe, não revela isso me o que foi o incomoda, jogo. ou machuca a gente e tal. É que hoje pegou o Flamengo. O São Paulo cai sempre de produção. Mas uma coisa, você está jogando com o time mais fraco. Quando você pega o Flamengo, não se permite isso. Ô Flavito, é um fato real, né? Que a gente está constatando. Aqui até um São Paulino me mandou dizendo assim, no Brasileiro, 13 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 9 gols feitos e 17 sofridos. Um dos ataques piores que tem no campeonato é o do São Paulo. Tanto Quer dizer, Miller, que o Sport está empatando com o Ceará, está no intervalo, e o Sport passa o São Paulo. Número de vitórias. Sim. Não, saldo negativo menor. O Sport tem -4. Pra você e ver. O São Paulo tem -8. Mas o que eu quero Não dá, dizer, né? Miller, é que quando o Miller mostra esse retrospecto, mas nos últimos 2 jogos do São Paulo, eu vejo um São Paulo que evoluiu. A partida que fez contra o Racing, eu achei até surpreendente. Matou o Racing na Argentina, jogando bem. Hoje encarou o Flamengo de igual para igual até 25 minutos do segundo tempo, jogando de igual para igual. Então, se apresentar esse futebol em outros jogos do Campeonato Brasileiro, eu não vejo razões para acreditar que o São Paulo vai lutar para não cair. Só que, Celso, aquilo que o Crespo falou na entrevista, que você está parafraseando aí, é o seguinte: o segundo tempo, o primeiro tempo, o jogo não acaba em 30 minutos, em 25 minutos. Quer dizer, o São Paulo fez o gol, continuou jogando bem, só que recuou. O Crespo mexe no time. Sim, que ele tenta fazer os lançamentos para profundidade para o Rigoni. Exatamente. Para mim, ele desestabiliza o meio-campo. E aí, como é que você vai dar mole com um time como o Flamengo? É isso a minha contestação. Mas você sabe que eu achei inteligente quando ele fez isso? Que o Flamengo dava espaço. Ia dar espaço. Toda hora estava saindo o Rigoni no mano a mano com o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio. Mas ele não ganhou quase nenhuma bola. Ele toma 2 gols em 3 minutos. Isso derruba qualquer esquema. Ele tomou 5 e 20. Sim. 5 gols em 20 minutos. Isso é inadmissível. Mas só que quando ele toma o terceiro, aí mata o time psicologicamente. Aí que entra o que todo mundo fala, o que o mestre Helena fala. Como é que você vai jogar com 3 zagueiros? Onde estavam os 3 zagueiros? Nos 2 gols que o Bruno Henrique fez dentro da área, colado no Volpi. A contestação minha crítica é essa. Não é possível você coloca 3 zagueiros se nenhum tem uma atitude de disputar pelo menos o Bruno Henrique. Como é que você deixa o Bruno Henrique disputar bola de cabeça com o Igor Vinícius? Quer dizer, então o São Paulo tinha quase 10 jogadores dentro da área e levou 2 gols do Bruno Henrique. Mas se ele estava designado para marcar o Bruno Henrique... Ele nem sobe. Mas, Flavito, aquilo né? que eu te falei, Flavito, geralmente os escanteios, 90% deles, a bola cai no primeiro pau. Pode ver. Principalmente quando o batedor, ele bate a bola saindo, que é o caso do Arrascaeta. Quem não sabe que o Bruno Henrique já tem 1,90 m de chuteira? Por isso que eu digo. Ele subiu parado. Lógico que tem uma grande impulsão, mas não é o Igor Vinícius que tem que disputar a bola de cabeça com ele. Tem que ser o Miranda ou o Bruno Alves, um dos 3 zagueiros. Se ele está designado, ele está errado. Valeu. Então vou procurar esse trem aí, Fábio. Tá precisando, né, Bira? Olha, quem tá com up no campeonato é o Palmeiras, né? A coisa tá rolando bem, ainda reforçando o time. Vamos ver como é que foi contra o Fluminense. Técnico do Fluminense, Roger Machado, de um lado. E do outro... Ué, cadê o Abel Ferreira? Ah, é verdade, suspenso pelo 3º cartão amarelo de novo em Portuga. Indisciplinado ele. O auxiliar João Martins comandou o Verdão à beira do campo. Matias Vinha tá indo, de malas prontas para Roma da Itália, sequer ficou no banco de reservas. O titular da lateral esquerda no sábado foi o garoto Renan, de 19 anos. Em breve, Jorge, lembra dele? Estava no Mônaco da França, jogou pelo Flamengo, Santos, contratado, reforço confirmado, vai brigar por essa vaguinha aí. Para ajudar, o Forte Palestra dentro de campo, assim como o Zé Rafael, que salvou a pátria alviverde logo no comecinho do jogo no Allianz Parque. Lance de raro perigo no primeiro tempo. Fraco em criatividade, rico em marcação, mas o Flu chegou mais perto do gol.
Na etapa final, aos 8 minutinhos, Egídio deu mole. Veiga ligado cruzou e o Manuel meteu contra, deu de bandido. O Verdão aproveitou a situação para trocar toda a linha de frente. Entraram fresquinhos Breno Lopes, William Bigode e Dudu. E por pouco não deu certo. Então Marcos Rocha quis inventar na defesa e entregou a paçoca. O tricolor das Laranjeiras foi pro abafa. O porco se encolheu todinho e segurou o resultado de 1-0. Segue o líder. Vitória suada, magrinha e que rende ao Palmeiras uma boa gordura na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. É um momento em que estamos estáveis, seguros, confiantes. Claro que as vitórias trazem mais este extra, mas no geral estamos bem. Não significa que possa acontecer um percalço, mas a única coisa que nós temos que garantir é este equilíbrio e continuar a evoluir dia a dia. O Palmeiras demonstra firmeza e as alterações, né, que o Silvestre falou. Breno Lopes faz gol toda hora. Aí Dudu, e qual foi o outro que entrou, que ele falou? Breno Lopes, Dudu William Bigode. Não, ajuda bem, hein? Eu costumo dizer que o Flamengo, ele tem, para mim, individualmente, o melhor time do Brasil, tem boas peças também no banco, mas elenco. O Flamengo tem o melhor time, mas elenco, o melhor elenco quem tem é o Palmeiras. Fala, Guilherme. Engraçado, falando nisso aqui no Twitter, por exemplo, tem muita gente, muito palmeirense, criticando o próprio time aqui, falando que apesar da vitória tá jogando mal, que tem que melhorar. Olha lá que o Léo tá falando que o time precisa de alguns ajustes e tal. Mesmo na líder da competição, jogando 9 vitórias seguidas. Estão reclamando que tá jogando mal o Palmeiras, pelo menos os torcedores aqui no Twitter. Sinceramente, eu acho que melhorou. Eu não sei, acho que melhorou. Acho que o time melhorou, hein? Aí o que isso acontece, Flavito? O jogo ontem foi bom. O Fluminense foi pra cima. O Fluminense é bom time. O Fluminense foi pra cima do Palmeiras. O Fluminense não ficou se defendendo lá atrás, não. O Fluminense foi pra cima da dinâmica de jogo, tomou a iniciativa da partida. Tanto é que a melhor chance foi criada pelo Fluminense. Numa tabela, o Zé Rafael tira dentro do gol, quer dizer, o Palmeiras enfrentou um time de qualidade. Só que o Palmeiras tem muito mais qualidade. Quer dizer, mesmo apresentando um grandíssimo futebol, ganhou 3 pontos. Como o Celso disse, 9 vitórias no Campeonato Brasileiro, é o líder absoluto do campeonato, 10 pontos de diferença em relação ao Flamengo, que é outra qualidade como o Palmeiras. Ou seja, Miller, o Palmeiras, na pior das hipóteses, tem 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Sim, porque o Flamengo tem 2 jogos a menos. Ele pode fazer 6, vai ter que fazer. Né? Exatamente. E tem o Atlético Mineiro na cola. O Flamengo tem que vencer e torcer para um tropeço do Palmeiras. Exatamente. Ou no confronto, vencer o Palmeiras. Coisa que é difícil, porque o Palmeiras está numa confiança muito grande. Olha os números do Palmeiras aí. 13 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 78,4% de aproveitamento. Mais que o dobro de São Paulo. São Paulo tem 32, 64. São 9 vitórias seguidas, incluindo as 2 contra a Universidade Católica. E outra coisa, né, Celso? Outra coisa, né? A partida de hoje, Flamengo e São Paulo, o adversário do São Paulo não é o Flamengo, né? Sim. Até porque o São Paulo está lá embaixo, né? O adversário do São Paulo são outras equipes. Né? A gente fez aqui aquela enquete, né? De quem caía, quem brigava pelo quê. E foi não sei se foi unânime, mas a maioria brigando pelo título. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Sim. E o desenho da tabela de classificação mostra isso. Palmeiras e Atlético, porque o Atlético também não dá descanso para o Palmeiras. E o Flamengo subindo, pode sumir a terceira. Se o Flamengo vencer os 2 jogos que tem a menos, ele ultrapassa o Fortaleza no número de vitórias. Ele já é terceiro. Ele fez exatamente. Fica aqui, 4 pontos do Palmeiras, né? Sim. Ô, mestre, é outro jeito de jogar, mas não dá para negar a eficiência do Palmeiras. Não, claro que não. Aliás, um anedotário brasileiro de antigamente, antes do politicamente correto, dizia-se que o português era turrão, era ingênuo e tal, e o argentino era malandro, esperto. Né? O que se vê agora no Brasileirão entre o português Abel Ferreira e o argentino, nosso querido Crespo, é exatamente o oposto.
O Abel insistiu um tempo com os 3 zagueiros, o Palmeiras não ia. Ele mudou o braço da viola e o Palmeiras começou a ganhar e está lá em primeiro lugar e tal. Não representa o futebol que o Palmeiras pode oferecer. E é isso que a torcida exige. O Palmeiras pode apresentar uma performance melhor do que está apresentando, mas é o suficiente para ser o líder absoluto do campeonato. E já o Crespo não. Ele passou a ser o turrão. O argentino que é turrão, que insiste com aqueles 3 zagueiros, insiste e está aí o resultado. Compare um time com o outro e você veja só o resultado disso. Ô Biro, o Dudu voltou, ainda não chegou no nível que ele estava. Quanto tempo um atleta demora para retomar? Porque ele ficou praticamente um ano sem jogar. Bem, na verdade, estava num nível muito baixo, né, um campeonato fraco, depois ele saiu de férias e tal. Enfim, quanto tempo demora? Eu acho que vai demorar acho que uns 2 meses, mais ou menos, até ele entrar em forma legal mesmo, ficar bem, né? A gente viu, o que me surpreendeu, que veio de fora também, foi o Hulk, né? O Hulk chegou, teve aquele probleminha com o Cuca, que ele queria jogar justamente para pegar ritmo, né? Que você chega, se você não der sequência, não jogar, pegar ritmo, realmente aí você ficando no banco, entrando aos poucos, vai ser difícil se você realmente conseguir o teu objetivo, que é, né, manter um ritmo aqui que é diferente de lá, da China, aqui no Brasil. Foi essa briga que o Cuca, né, que estava errado, né, em relação ao Hulk. O Hulk não, quanto mais eu jogar, mais eu vou entrar em ritmo, mais rápido, e mais confiança, mais tudo. Quer dizer, hoje o Hulk, o artilheiro do time, fez 2 gols, né, hoje de manhã, quer dizer... E tá Mas o Hulk é o melhor jogador do Brasil? Quem? Hulk? Eu acho que ele e o Scarpa. Acho que está sendo ali o atacante, ele e o Scarpa. O Scarpa também está jogando bem. Acho que ele, o Scarpa e o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique voltou à fase de 2019. Voltou agora. Agora. Ele estava machucado. Agora, em relação ao Hulk, o que me parece, teve a conversa do Hulk com o Cuca, a coisa foi meio até estremecida, mas o que faltava para o Cuca era achar a posição para ele jogar. Talvez o Cuca visse ele como um cara que ia jogar ainda como antigamente, aberto pelo lado, e de repente o Hulk, ele virou um organizador no time do Atlético Mineiro. Sim. Ele não é só o cara que fica lá esperando a bola, não, ele vem participa. Foi essa discussão. Que o Cuca queria que ele jogasse aberto e acompanhando o lateral. Ele falou assim, não, professor, deixa eu jogar livre de marcação, solto, que eu vou render mais pro time. Claro, gente, sobre o Abel, a gente fez tanta crítica, Flávio, eu quero até, porque assim, eu fiz muitas críticas à maneira do Palmeiras jogar. Sempre entendi que o Palmeiras tinha muito mais bola e repertório para não ficar jogando só fechadinhos, pulando em contra-ataque. O Abel escalava, como diz o mestre, 3 zagueiros, 2 volantes, às vezes 3 volantes. E ele, quando ele abre o time, que ele passa a ter uma linha de 4, 2 volantes, ainda não 2 volantes assim pegadores, é o Danilo e o Zé Rafael, e 2 meias, o Rafael Veiga e o Scarpa, que o Scarpa hoje só é um dos melhores do país, porque está jogando na função dele. Não mais inventado pelo lado de campo, jogando como ponta, até de lateral esquerdo ele jogou. Ele está na dele. E a partir do momento que ele abriu mais o time, o Palmeiras conseguiu todas essas vitórias. O problema é que, normalmente, quando o Palmeiras faz a vantagem, aí ele se recolhe. Todo mundo falou isso? E não precisa. Todo mundo falou isso. O Scarpa voltou a jogar porque ele pediu, né? Exatamente. Eu quero jogar no meio, na minha. O Palmeiras ele está numa situação tão boa que ele perde o Vinhas. Bom jogador e tal. Traz o Jorge. O Jorge é melhor que o Vinhas. Melhor que 10 vezes melhor que o Vinhas. Pois é. Não sei como é que ele está fisicamente e tal. Gente, no final, no sábado, tem São Paulo e Palmeiras. Fazer o quem é melhor para ver se o Palmeiras é realmente tudo isso de melhor? Vamos lá. Só que antes eu vou deixar passar uma mensagem para vocês enquanto a gente posiciona aí. Preparem-se, senhores. Senhores, quem é melhor? O time do Palmeiras ou o time do São Paulo? Vamos lá? Dizem que 11 contra 11 dá jogo, então vamos ver. Vamos checar. Thiago Volpe ou Everton? Celso Cardoso. O Everton. Birubiru. O Everton. Miller. O Everton. O Everton, fácil. Guilherme. O Everton. Mestre? Não? Mestre não? Mestre não? Não tá? Tá bom, então vamos em frente. Então, Palmeiras tá. 1-0. Oi, mestre? Não, não tá. Então vamos em frente, vamos lá. Deu Everton, né? Vamos em frente.
Igor Vinícius ou Marcos Rocha? Marcos Rocha. Biro? A briga é boa aí, viu? Mas eu acho que eu vou com o Igor Vinícius. Igor Vinícius. Miller? Pelo amor de Deus, esse Igor Vinícius aí. Marcos Rocha? Marcos Rocha. Guilherme? Marcos Rocha também. Eu vou de Marcos Rocha também, 2-0 Palmeiras. São Paulo está pensando só que saudade do Daniel Alves agora, né? Vira a garrafa Zé do Batuque. Mas ele tá jogando bem, Igor Vinícius. Vamos lá, mestre. Agora tá? Não, não tá. Marcos Rocha. Marcos Rocha. E goleiro? Marcos Rocha. E goleiro? Goleiro Everton. O Everton, tá bom. Então o mestre está com a gente. Ótimo. 2-0 para o Palmeiras. Arboleda e Gustavo Gomes. Puxa vida, hein? Gomes. Miro? Eu vou pelo Gomes agora. Gomes. Miller? Gomes. Guilherme? Gomes também. Mestre? Gomes. Eu não tô precisando votar, hein? Por isso que eu não tô votando. Ah, sabonetão, né? Tá tudo resolvido? Vou votar o quê? Você não é o do contra? É. Não tem contra. Aqui tá tudo certo até agora. Tudo certo, né? Tudo ok. Miranda e Felipe Melo. Miranda. Lembrando sempre que a gente tem às vezes que fazer alguma adaptação por causa do Mas sistema de jogo. aí tá, é mesmo porque Tá estão bom. jogando Tá ok, com tá ok. 3 zagueiros, né? Biro? Então, Três zagueiros. Ah, o Miranda, né? Na zaga, o Miranda. Miranda. Miller. Miranda. Guilherme. Miranda, joga demais. Mestre. Felipe Melo. Eu vou também de Miranda. Deu primeiro pontinho pro São Paulo. Léo e Danilo. Aqui é que foi a adaptação. foi adaptação porque o Palmeiras está jogando Formação com diferente. 4, linha de 4 agora, né? linha de 4. E aí colocou o Léo com... Puxou o Danilo, terceiro zagueiro de São Paulo. Bom, enfim, acho que o Danilo ganharia em qualquer posição. Então, Danilo. Tá. Piro. Eu vou no Danilo também. O Miller. Danilo joga, né? Danilo. Guilherme. Danilo. Mestre. Danilo. Eu aqui vou de Léo, considerando a condição. Acho que o Danilo é mais jogador. Aqui é a esperança que Reinaldo jogue, né? Reinaldo ou Reinaldo. Ah, verdade, o Wellington tá fora. Joga. É verdade. Agora não tem escapatória. É verdade. Não, vai jogar o Reinaldo. Reinaldo ou Renan? É porque o Renan muitas vezes é colocado como lateral esquerdo, mas ele compõe depois uma linha de 3 durante o jogo. Ele fica pela esquerda. Reinaldo. Biro. Reinaldo. Miller. Reinaldo. Reinaldo também. Mestre. Reinaldo. Eu também vou de Reinaldo. Estamos com 4-2. 4-2. Lisieiro e Zé Rafael. Zé Rafael. Biro. Eu vou no Zé Rafael porque ele voltou a jogar. Marcando, tá firme. Realmente está voltando a ser aquele Zé Rafael que ele sempre foi. Aquele jogador que a gente sempre gostava de ver ele jogar. E hoje ele está jogando muito, eu vou mesmo. Zé Rafael. Salvou um gol ontem, né? Miller. Zé Rafael. Guilherme. Zé Rafael. Mestre. Zé Rafael. Também estou falando, né? Zé E você, Flávio? Vamos lá. Não, já deu, né? Então, acho eles muito parecidos, sinceramente. Sabonete, Gabriel velho. Sara e Veiga. Veiga. Biro. O Veiga. Miller. Veiga. Veiga, fácil. Mestre. Veiga e o Sara vai ser melhor que ele no futuro. Eu concordo exatamente com o que o Mestre falou. O mestre, né? Acho que hoje vale hoje, né? Veiga, mas acho que o Sara tem um futuro espetacular. Acho que o Sara tem um futuro na Igor lateral Gomes e Scarpa. Celso. Aí tá. Scarpa, pra mim, o melhor do Brasil hoje. Por que você bufou? Eu falei, ué? Não, é que eu fiquei pensando. Eu tava pensando com o no Benítez quê? na No cabeça. quê? Conta pra Eu tava gente. com o Benítez na cabeça, então, mas Scarpa, claro. Como é que é a história? Quem tá suspenso? O Benítez tá não, suspenso. Tá suspenso. Não, tá Sim, certo, sim, tá tá certo. certo, É que eu já tava preparando, por isso que eu fiz. Aí quando eu vi o Igor Gomes, eu. Não, há uma suspensão. É, ele claro. deve jogar. Deu uma pane no sistema do Celso. Só isso. Bugou. Bugou. Biro. Não, ele não tem. Ele escapa, não tem jeito. Você falou que ele é um dos melhores do Brasil, né? Imagina. jeito. Miller. Até porque a fase dele tá muito boa, né? E hoje ele é titular do Palmeiras. Scarpa. Só não podemos deixar passar batido como o Benítez foi suspenso, né? Ele tomou 52 do segundo tempo, ele fica parado na frente da barreira. Tá bobeira, Agora né? chuta, é bobeira ou Miguel? Ô, burrice. Pô, não dá, né, cara? Aí não, né? Miguel, num momento Você desse... tá com 2 pontos, o time tá tomando 5-0. Pela reação dele, 5-1, você vai jogar contra o Palmeiras e você fica ali na frente da barreira. Então ele tem que ser muito ator, tem porque que ele ser. representou pra ganhar o cartão e depois representou a ira que ele tava com o árbitro. Ele quase saiu na mão com o árbitro. Que recebeu ele achou esse que o cartão. árbitro Não acredito nisso, não. Bom, enfim, vai. Scarpa Não, pra mim, também, né? Scarpa. Não tem Mestre. muito...
Scarpa. Também vou de Scarpa, mas eu fico... No mínimo tem que conversar. Ô, Mané, qual é o negócio aí, né? É aquilo que o Messi falou, né? Viu como ele o malandro, belo malandro, né? Que malandragem, legal. Marquinhos e Wesley, 2 meninos. Mas o Marquinhos, ele tá despontando agora. O Wesley, pra mim, me parece mais realidade. Wesley. Biro. Wesley. Mira. Pela estrada, Wesley. É o Wesley, aquela coisa. O Wesley, só que pra mim o Marquinhos eu acho que pode ser melhor que o Wesley. Pode ser melhor, pode ser. Mestre. É o Wesley porque tá jogando há mais tempo, mas o Marquinhos é melhor que ele. Marquinhos. Gosto também bastante do Marquinhos, mas é a mesma história, né? A gente viu o Marquinhos muito pouco. Tem muito futuro, garoto muito forte, né? Velocista. Em frente. Nossa. Rigoni ou Davidson? Rigoni. Melhor jogador de São Paulo. Biro? Vou no Davidson. Mira? Rigoni. Rigoni também. Mestre? Rigoni. Eu também vou, mas assim, sabe? Meio triste, né? Eu acho que o Davidson não é, porque eu acho que o Davidson cresceu. O Davidson como ator também legal, melhorou. ele voltou legal, ele voltou. Ele é bom jogador e voltou Mas legal. é aquele negócio, Flavito, como o Crespo gosta de rodar os atacantes, o time praticamente, aí o Rigoni, quer dizer, ele entrou no decorrer da partida hoje, aí ele entra jogando, depois sai, quer dizer, ele não dá tem... sequência, ele né? dá uma sequência de uma partida inteira, tem que dar uma partida inteira pra ele, pô. Agora estamos com o treinador, o nosso querido Crespo ou Abel Ferreira? São 2 iniciantes, mas o Abel já é campeão mais vezes, né? Então, o Abel é o melhor time do campeonato. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores. É mais realidade, né? Biro? Vou no Crespo. Crespo. Miller? Abel. Abel Ferreira. Abel. Mestre? Tele Santana. Desculpa. Fico com o Abel. Então, mas eu vou ficar com o Abel também por tudo que foi colocado, mas eu tenho certeza que acho que nós todos aqui, o mestre com certeza absoluta, gostamos mais do jeito de jogar do Crespo, a ideia de jogo. Não é? Hein, mestre? A ideia de jogo do Crespo é mais agradável. Né? É mais agradável. Se tirar esses 3 zagueiros, ele vai fazer uma beleza de time. Ó, deu 9-3, uma das maiores goleadas dos últimos tempos. E tinha dado também no Campeonato Paulista São Paulo em 5º lugar, hein, gente? Então, ó, os caras ficam registrados para na rede social, fica xingando todo mundo aí. Pelo nosso quem é melhor, o São Paulo tem chance de tomar outra goleada. Sim. Né? E a gente ser xingado também tem grandes chances. Sim, mas aí... Mas a gente tá falando de individualidade, né? Exatamente. A gente individualidade é uma coisa. A gente está colocando que na teoria e qualidade também, o Palmeiras tem muito mais. Agora, na prática, entra a rivalidade do clássico, aquela coisa toda. Aí o jogo se torna difícil. Exato. A gente fez Flamengo e São Paulo no domingo passado. O Flamengo não matou, aí você vai falar, ganhou de 5-1. Mas até os 25 do segundo tempo, tava tudo igualzinho. Mas eu recebi umas mensagens quando o São Paulo fez 1-0. E aí? Mostrando e tal, não sei o quê. Depois não, quando acabou o jogo, não teve mais nenhuma manifestação. Não teve. Vocês arriscariam Atlético, Palmeiras e Flamengo? Quem será o campeão? Seco assim, na coragem? Porque nós temos uma situação de vantagem do Palmeiras, mas a gente já tem uma projeção. Se você apontar hoje Celso. O Palmeiras está tão consistente. Equilibrado, né? Estamos na 13ª rodada, são 38. Só quero lembrar disso. O Atlético não me soa muito confiável e o Flamengo é esse furacão que a gente viu. Não é difícil, mas pela regularidade eu vou ficar com o Palmeiras. Palmeiras? Biro? Eu acho que Flamengo. Flamengo. Miller? Acho que o Flamengo encosta. Flamengo, né? E Guilherme? Eu acho que vai ser Palmeiras, porque o Flamengo vai focar mais na Libertadores. E mestre Alberto Helena? Olha, se o campeonato começasse agora, eu diria Flamengo tranquilamente. Mas o Palmeiras obteve uma vantagem que vai ser difícil tirar, viu? Perfeito. Bom, o Fernando Diniz deveria meter um processo contra um cara chamado Zé Roberto. Ele tem um costume feio de ferrar o Santos, o time do Fernando Diniz. Ele era o líder daquele time do Uber aí que derrotou o Mirassol. Pois é, hoje de novo na Vila. Olha, dá uma olhada no que aconteceu.
Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Baralhas foi atropelado por João Paulo dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Zé Roberto abriu o placar pro Dragão. 1-0. A partir daí, o Peixe teve um caminhão de chances perdidas. Sério, só deu o time da Vila no jogo. A principal delas foi esse chute aí do Felipe Jonathan, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a pressão do Santos seguiu a todo vapor. Olha essa oportunidade que o Caio Jorge desperdiçou, não dá. No minuto seguinte de jogo, depois de bomba de Marinho no travessão, o Santos até chegou a balançar as redes com Carlos Sanches, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento. Mesmo pressionado, o Dragão teve duas boas chances. A primeira foi essa bola no travessão do Ronald, e a segunda foi esse chute do Arthur Gomes, que obrigou o João Paulo a fazer belíssima defesa. Placar final, Santos 0, Atlético Goianiense 1. Passa régua. O Santos tem dificuldade de jogar em casa, né? Aquela derrota, Flavito, que o Diniz não pode lamentar. Porque o que a gente viu nos melhores momentos, né, Celso? Sim. O Santos massacrou o Atlético Goianiense. Sabemos que o Atlético Goianiense é um bom time, bem organizado, joga muito no contra-ataque, muito bem aproveita o contra-ataque, mas o Santos aproveitou as melhores oportunidades, poderia ter virado o jogo, que teria sido um placar normal. Então, pelo que o Santos jogou, o Diniz tem que estar feliz com a sua equipe. Mas vou te falar uma coisa também, o Diniz, não gosto de falar de sorte, mas ele é muito azarado. Verdade. Por onde ele passa é assim, Fluminense detona, destrói, cria 50 oportunidades, placar, 1-0 para o adversário. São Paulo, contra o próprio Mirassol, que você lembrou agora. 23 finalizações, não sei o que lá. Você sabe que eu sou muito amigo do Diniz, né? Torço muito por ele. Você lembra quem falavam que era azarado um tempo Tele Santana. Pois é, Cuca. Tele Santana. Cuca, for esse tipo de azarado, tá bom. 23 finalizações e tal, Mirassol classifica. Quer dizer, esse é mais um exemplo. 2 bolas na trave, matou o Atlético Goianiense e perde o jogo. Eu sou muito fã do Fernando Diniz. Por várias razões, Miller sabe, sempre, desde a época do São Paulo, desde a época do Audax, porque ele é um cara que ele é fiel às convicções dele. Faça chuva ou faça sol, ele faz o time jogar para frente. Esse Santos aí, muitos apontavam como candidato ao rebaixamento. Sim. E é um Santos que encara Palmeiras de igual para igual, encara Atlético Mineiro, venceu o jogo, inclusive venceu o São Paulo. Sabe, é um time que joga. Pô, ele faz um meio campo com Camacho, Jean Mota e Sanches. O time fica exposto. Mas olha a quantidade de chances criadas. Mas é a melhor opção que ele tem, de qualidade. O Sanches é um jogador já acima de 30, mas ele sabe se posicionar dentro de campo. Claro que sabe. Ele corta caminho, quer dizer, ele é inteligente para jogar, não faz força para jogar. Lá na frente, o Caio Jorge, Marinho, a qualidade de ataque. Poucos times do Brasil, Flavito, tem uma qualidade dessa em campo. Agora pode perder Caio Jorge e Alisson. E o Sanches tem 36 anos, vai fazer 37 esse ano. Mas é fogo então, mas é... Quem sabe, sabe, né? Sai do banho de sal grosso. Bom, o nosso querido Birubiru está aqui, obviamente, não podemos deixar de falar do Corinthians, que na verdade joga amanhã. Só que o Corinthians, falando em dificuldade de jogar em casa, o Corinthians está com probleminhas jogando na arena. Vamos ver. Caiu em Itaquera, já era. O que já era mesmo, pelo menos nessa temporada, é essa frase que já deu tanto orgulho ao torcedor corintiano. Sim, estamos falando de um clube que entre 2014 e 2017 perdeu apenas 9 jogos na arena e cansou de celebrar conquistas e vitórias memoráveis neste lugar. Os números de sucesso jogando em casa, no entanto, despencaram de maneira significativa nos últimos tempos. Para se ter uma ideia, as primeiras 11 derrotas do Corinthians em Itaquera vieram num largo período de 128 jogos. A segunda leva de 11 derrotas veio em período bem mais curto, 67 jogos. E as últimas 12 derrotas do Timão em casa vieram em apenas 46 partidas. Ao todo, são 34 derrotas na arena. No ano passado, contra o Flamengo, uma das mais duras. O Corinthians de Wagner Mancini tomou a maior goleada do clube no estádio, 5-1. E neste ano, com o Silvinho, uma série negativa e inédita
Pela primeira vez, o Timão sofreu 3 derrotas seguidas na casa inaugurada lá em 2014. O Corinthians de Silvinho, aliás, tem campanha melhor fora do que dentro de casa. O treinador conquistou apenas uma vitória na Arena em 7 jogos, com mais 2 empates e 4 derrotas. Estamos passando todos aí por um momento muito difícil, pandemia, dos estádios vazios, uns sentem mais, outros sentem menos, e a gente obviamente que sente mais, e isso está nítido, está claro. A gente trabalha para reconduzir isso e trazer a força do nosso estádio e do nosso torcedor que não pode comparecer para os resultados. E sim, incomoda. Eu acho muito difícil uma situação dessa, essa narrativa, até porque se hoje estivesse o torcedor, será que essa mesma equipe iria trazer outros resultados ou a postura seria diferente? Se é por falta do torcedor, então há uma comodidade por parte de alguém. Mas eu creio que a dificuldade desse elenco está sendo muito grande. Eu acho que não dá para atribuir a falta de torcedores. A torcida, ela extrai do atleta algo que de repente está guardado dentro dele e às vezes ele não sabe. Então, se tivesse a presença do torcedor corintiano, iria empurrar o time do Corinthians de uma forma que ele ia ter resultados surpreendentes, por mais que a qualidade técnica ela seja inferior. Com ou sem torcida, dentro ou fora de casa, a queda de rendimento do Corinthians nos últimos anos é inegável. Mas para retomar o melhor futebol, as notícias das últimas semanas trouxeram um pouquinho de esperança. Renato Augusto, que fez história no clube entre 2013 e 2015, está de volta e se junta a Juliano, que já trabalha no CT. A diretoria ainda sonha com o reforço do atacante Roger Guedes. Nomes para, quem sabe, mudar o patamar do Corinthians, que volta a campo nesta segunda-feira contra o Cuiabá, longe de casa. Ufa! Nomes para resgatar a força do Timão, fora e principalmente dentro de Itaquera. Bom, vamos debater esse tema. Temos um grande ídolo do Corinthians aqui, vários deles falaram, né? Agradecer a Rede TV por ter cedido essa entrevista do Paulo Sérgio pra gente, tá? Biro, até onde pesa essa ausência de público, conforme foi colocado aí na Arena do Corinthians? Olha, por coincidência, hoje eu estava vendo de manhã, acordei um pouquinho mais cedo hoje, aí estava vendo uma entrevista do Sócrates, né, ele falando justamente isso, que a torcida ganha jogo, a torcida do Corinthians ganha jogo. Só que os jogadores têm que se condicionar, né, em relação a essa torcida, né, e como a gente está falando, o corintiano, o jogador, né, falando em torcida e tal, mas o jogador está sentindo essa falta aí, né, desse apoio da torcida aí, né, então, que essa frase dele que hoje ele falou em relação a essa torcida, e realmente eu concordo, acho que a torcida do Corinthians ganha jogo, agora precisa o jogador realmente ter consciência daquilo que representa. Agora, não tem torcida, aí vai ter que realmente ralar bastante, né? Então a gente fala assim, brincadeira, tem que ralar bastante e mostrar, pô, né, como se tivesse a torcida ali, jogar uma força, vai ter que buscar força de um jeito ou do outro para que realmente possa voltar, né, ser um Corinthians realmente diferente. A gente sabe que a qualidade realmente é baixa, mas eu acho que tem condições do time melhorar aos poucos, ainda mais chegando agora o Renato Augusto, o Juliano, talvez venha mais algum jogador aí, né, para dar uma melhorada nesse elenco aí. Mas a gente está na expectativa aí que realmente melhora, a gente quer ver um futebol melhor do que está apresentando. Tem um vídeo do Roger Guedes, que é o Renato Augusto e o Juliano, ok, e o Roger Guedes parece que deu a entender que está acertando. Vamos ver esse vídeo onde ele fala qualquer coisa. Uma live. É uma live, né, que ele participou. Vamos ver. O time do coração. O time do Corinthians cada vez mais se reforçando, né? Com a chegada de Renato Augusto e o nosso Juliano. E agora assim, né? O time tem alguém mais para chegar no Corinthians ou não? Você está sabendo de alguma coisa?
se alguém vai chegar do Corinthians? Tem alguém mais para chegar? Essa semana, conversando com nossos empresários, está chegando uma bomba no futebol brasileiro. Não? Ainda o futebol vai parar. Ele vem? Que dia ele chega, pai? Vem ser feliz no Timão, Roger. Vem fazer dupla com o Gustavo Mosquito. Tá bom, Ricardo? Obrigado pelo carinho. É L7. Ô, Rafael. Ô, Fenômeno, alguma vez você entrou no CT, tocou a sirene pra você? Que parece que toca uma sirene lá pra craque, quando é craque. Já tocou a sirene pra você ou não? Parece que tá bem adiantada a coisa, né? Ô, Flávio, só para explicar, quem tá fazendo a live com o Roger Guedes é o Neto Imóveis. Ele é um corretor, ele que aluga, né, para jogadores de cima de futebol. era o... Tá conversando com o Roger Guedes, alugou pro Renato Augusto aí e tal, lugar para ele, etc. Então, assim, e nessa live mesmo... parece que verde, o próprio, né? Roger Guedes tá de verde, dá pra perceber ali. Depois, no meio, ele percebe e fala, opa, peraí. Pegou, botou um casaco preto e falou, verde não dá. Então, assim, tá bem estranho. E o André Hernan, tem um pessoal, o Nicola, eles estão falando que tá muito próximo de conseguir também a liberação do time da China. Porque parece a informação é que ele tem... A informação que eu não tenho essa informação. Só ouvi-lhe que ele já teria acertado o básico com o Corinthians, mas depende da liberação, que não seria de graça ou qualquer coisa do tipo. Né? Olha, Flavito, sem dúvida nenhuma, aí o Corinthians muda totalmente, né? As suas, né, aspirações no Campeonato Brasileiro, né? Com esses 3 reforços, a qualidade no Corinthians aumenta bastante. Então aí o Corinthians pode almejar, né, uma Libertadores, principalmente, até porque quando o time tem qualidade, aí você pode arriscar mais, né? O Corinthians não podia bater de frente com esse atual time, com outros times de qualidade, contra outros times de qualidade. Mas agora, com esses 3 reforços que tem muita qualidade, o Corinthians pode pensar grande, no sentido de Campeonato Brasileiro. Durante a matéria estava tá escrito, a arena vazia ganha jogo e tal. Na verdade, o que ganha jogo é time bom. Sim. Né? Time bom. Então, com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Roger Guedes, aí dá para você apelar para a falta da torcida. O que eu entendo é o seguinte, que muitas vezes a torcida ajuda, mas quando as coisas não vão bem também, o crime está lá, a situação está patética, tá patinando, tá? A coisa não vai, o time não é bom. E aí fica, imagina o que seria de pressão para esses jogadores do Corinthians também se tivesse torcida. Celso, sabe que... Não sei, talvez o rendimento fosse ainda pior. O Celso, sabe ali... Seria diferente, sem dúvida, seria diferente. Sabe ali, o Marcelinho, Biro, falou uma coisa interessante. Olha, às vezes a torcida obriga o jogador, certos jogadores, tirar de dentro deles o potencial escondido, adormecido que seja. Né? Para certos jogadores especificamente, não para o time na totalidade, entendeu? E o Paulo Sérgio também falou uma coisa interessante, que se não tiver torcida, tem jogador acomodado. E é verdade, tem jogador que se acomoda. Não tem torcida? Então é tipo um jogo treino. Então acho que acima da torcida, acima de qualquer coisa, o jogador ele tem que tirar esse potencial adormecido dentro dele para poder dar seu contributo para o time. Mas, gente, é uma coisa que precisa ser colocada. Ok, é legal, torcida, faz parte, o espetáculo. Só que tem o seguinte, os 3 favoritos eram Palmeiras, Flamengo e Atlético. Continua sendo Palmeiras, Flamengo e Atlético, com ou sem torcida. Ou seja, no final da história, é Biro, é Miller... É o time bom, é o time bom. É isso aí. Não é verdade? Jogo é time bom. Não é verdade? Contra a qualidade não tem argumento. Não é verdade? Não tem jeito. Com torcida ou sem torcida. É isso aí. Mas o Corinthians é diferente, né, Flávio? A gente sabe que se a torcida está lá... mesmo que aquele jogador não tenha qualidade, mas ele obriga o jogador a ficar 200% na dificuldade. O cara vai buscar com a torcida empurrando, como você falou. Qualquer torcida vai do xingar Corinthians, alguns, vai xingar, vai ter problema, vai. Mas a maioria... Qualquer uma ou só a do Corinthians? Olha, eu acho que é a do Corinthians. Eu acho que o Flamengo também sente falta também. Nesses jogos aí que teve no Maracanã, a chegada do Rogério, mesmo antes do Rogério também, eu acho que sentiu bastante, que é uma torcida também que o Flamengo está acostumado a jogar com a torcida dele. Então eu acho que sente bastante também o Flamengo. E o de São Paulo, Miller? Não, acredito que não. Claro que a torcida do São Paulo é imensa, né? A torcida do São Paulo é maravilhosa, né? Flavito, quando eu jogava no São Paulo... Já Hernandes tinha uma com coisa a gente ao vivo. Tinha uma coisa interessante. A gente chegava no vestiário do Morumbi, aí a gente dizia assim, e aí, a casa tá cheia? E aí, quantas mil pessoas hoje? Quer dizer,
Nesse ponto, a torcida era um termômetro pra gente. Casa cheia, a gente Time vai bom. Time bem. dar mais da gente, né? Vai se doar mais, vai querer jogar mais. A vontade, ela multiplica. Então, os times grandes, né, da capital, todos eles sentem falta da sua torcida. E quando a coisa tá feia? Porque tem jogador que tem personalidade. Tem jogador que se condiciona negativamente, mas a maioria, a torcida não deixa ficar acomodado. Então, mesmo na fase ruim, a torcida ajuda esse jogador a não se acomodar. Empurra, né? No jeito Exatamente, do outro, empurra. Quer dizer, no geral, porque muita gente defende a tese que todos os times estão colocando molecada e muitos meninos fazendo sucesso, também pela falta de público, que é mais fácil acontecer isso. Porque ele não sente a pressão. Vocês pensam disso? Quando eu falei, Vitor, tem muito jogador, principalmente jovem, que ele sente a casa cheia, ele se condiciona negativamente. Ele fica retraído, ele não consegue colocar em prática todo o seu potencial. Não tem muita confiança para fazer o passe. Isso, que ajuda a molecada. A molecada é melhor. Para a molecada é melhor, mas para os jogadores os medalhões, com torcida é melhor. Olha, é uma honra pra gente, uma alegria muito grande estar nos recebendo aqui no Mesa Redonda, um cara que a gente gosta demais como ser humano, como atleta e que infelizmente deixou o São Paulo, a casa dele, do transcorrer desta semana, mas está aqui com a gente para falar com a gente sobre o futuro e também dessa última passagem do São Paulo. Boa noite, meu querido Profeta Hernanes, obrigado por nos atender. Como está? Boa noite, Flávio. Prazer estar com vocês. Boa noite ao Miller, ao Biro, ao Celso, a todos os telespectadores. Prazer estar com vocês aqui. Legal. Hernanes, explica pra gente como foi a sua saída do São Paulo, se você quis sair, se o São Paulo quis que você saísse, como é que foi essa negociação para que você tivesse essa saída do São Paulo? Foi um processo, né, Flávio? Eu não estava muito contente, apesar de tentar de alguma maneira contribuir, ajudar e voltar a ser útil dentro de campo, mas não estava conseguindo. Então, assim, minha paciência de ficar esperando e lutando e tentando ter mais oportunidade acabou e eu, enfim, não com muita vontade de jogar ainda, de estar dentro de campo, mas com pouco espaço. Então eu entendi que era o momento. Acho que meu ciclo no São Paulo como jogador estava se encerrando e eu tive uma conversa muito franca e aberta com a diretoria, depois com o presidente, e eles entenderam minha posição e a gente chegou nesse acordo amigável, mas foi parte da minha vontade, do meu interesse. Vamos dizer, eu que chamei a responsa, né? Eu que chamei a responsa e falei assim, ó, eu entendo todo o processo aí do clube que está passando, enfim, mas eu preciso me sentir vivo de novo, né? Porque o jogador, eu sempre fui protagonista, né? Sempre quis ser protagonista e estar na situação como eu estava. Fui, enfim, aguentando, mas chegou um ponto que não aguentava mais. Preciso sentir a adrenalina de novo e quero vivenciar ainda esses momentos, né, como jogador. Então, por isso, optei por minha saída e eles não... Enfim, chegamos a um acordo e foi tudo maravilha. Eu estou super bem, super feliz, aproveitando também meus filhos que estão aqui de férias. 3 deles moram na Itália, né, então estão aqui. Então está tudo maravilhoso. Profeta, se eu puder afastar um pouquinho a sua câmera para a gente ver inteiro, está subindo um pouquinho da cabeça, claro que é bacana, aí ficou bacana, ficou legal. O São Paulo acaba de entrar na zona de rebaixamento, tá? Sport 0, Ceará 0, São Paulo está na zona de rebaixamento. Celso Cardoso, o nosso querido Hernanes Profeta está com a gente. Hernanes, prazer enorme falar contigo novamente. O que eu queria saber de você é o seguinte, foi logo depois, se não me falha a memória, depois do jogo contra o Racing, que houve um questionamento ao Crespo em relação a você. E ele procurou ser ao mesmo tempo respeitoso, mas deixou coisas no ar.
que ele disse assim, ó, o Hernanes tem um passado muito que eu respeito muito, tal, mas não sou eu que vou falar. Se ele quiser falar ou a diretoria falar, é uma outra história. Eu queria que você comentasse justamente sobre isso, porque ficou no ar muita coisa. Tipo, o que está acontecendo então com o Hernanes, que ele precisa falar ou a diretoria falar, e não o treinador que está cuidando de todos os jogadores? Foi porque minha conversa foi diretamente com a diretoria, né? Realmente, com o Crespo que chegou esse ano, eu não tive uma conversa, né? Ele nunca perguntou para mim, eu nunca cheguei para ele para falar alguma coisa, e até porque, assim, no meu perfil, né? Assim, sempre procurei fazer meu trabalho. Então, quando eu comecei a ter a ideia de querer sair, eu falei diretamente com a diretoria e que estava com esse projeto, né? Eu gostaria de, se aparecesse alguma oportunidade de algum clube que chegar para pedir empréstimo, não sei o que, eles me negociarem, e depois acabou que não chegou nenhuma proposta desse tipo, e eu avancei um pouco mais e falei, enfim, tentei a rescisão amigável, e foi o que aconteceu. Então, assim, por isso que o Crespo ele deu aquela resposta, porque ele nunca se envolveu nesse processo. Perfeito. Torcedor do São Paulo, morra de saudades. Miller e Hernanes na mesma tela. Miller, converse com seu amigo Hernanes. Faça exatamente, Flavito. Eu estava ouvindo o Hernanes, que é um grande jogador, falar, né, sobre ciclo, que o ciclo dele se encerrou no Morumbi. Mas eu, com a experiência de 20 anos de bola, eu penso assim, uma coisa é o ciclo se acabar, outra coisa é acabarem com o seu ciclo, né? Porque, como o Celso disse, Hernanes, é estranho o treinador querer falar do jogador que ele está no dia a dia, quer dizer, então acho que foi uma decisão do Crespo, até porque quem comanda o time é o treinador, né? Agora, uma coisa, antes de fazer uma pergunta pro parceiro Hernanes, que por sinal é um cara muito gente boa, é o seguinte, eu quero dar só um comentário sobre o Hernanes, é o seguinte, Flavito, o Benítez, ele não aguenta jogar 90 minutos, todo mundo sabe disso. E o Benítez tem 10 anos a menos que o Hernanes. E todo mundo dizia que o Hernanes, inclusive eu já falei, o Hernanes pode jogar pelo menos meio tempo e ser útil, porque bola ele tem de sobra. Então, o meu questionamento com o Crespo, com a diretoria, é o seguinte, ora, se o Benítez pode jogar, aguenta só meio tempo e não aguenta 2 tempos, o Hernanes também. Ele poderia, acho que não só com o Crespo, mas também com outros treinadores, até porque com o Diniz, o Hernanes jogou mais. Nós sabemos disso, né? Ele jogou menos com o Crespo, eu acho. Então, acho que, o Hernanes, acho que o Crespo poderia ter te aproveitado mais, na minha opinião. Então, acho que foi apesar de que você tomou a decisão, que você está dizendo, mas eu acho que o Crespo que encerrou o teu ciclo no São Paulo. Ele poderia te aproveitar em vários jogos meio tempo, até porque você meio tempo joga muito mais que o Benítez o tempo todo. Eu até agradeço aí, Mila, o comentário positivo, mas é difícil falar dessas coisas, né? E eu que sempre fui um cara que procurei fazer o meu trabalho e mostrar ali dentro de campo, assim, realmente esquecer o extracampo, o que está rolando, o treinador, a diretoria, né? Assim, nunca me preocupei com isso, nunca pensei nisso. Eu sempre quis falar através do meu trabalho, dos treinamentos, né? E se não estava tendo oportunidades, na minha cabeça, eu bloqueava qualquer tipo de pensamentos contrários, né? Está acontecendo isso ou aquilo, enfim. Eu gosto de chamar a responsabilidade do que acontece na minha vida. Então, por isso que eu falei que encerrou o ciclo, porque sempre foi assim, né? Eu sempre fiz sozinho, sempre tracei e conduzi minha vida sozinho, com o meu trabalho somente, nada mais. Então, como eu vi que o meu trabalho já não era suficiente para convencer
né, as pessoas que estavam no comando a me dar mais oportunidade. Eu falei assim, realmente, as minhas forças, a minha paciência de continuar lutando e tentando, acabaram. Então, assim, eu prefiro pensar dessa forma, sem ter que pensar eu isso, aquilo, mas, como eu te falei, fiz o máximo que pude, né, e estou feliz assim, e bola para frente, vou tentar agora encontrar novas oportunidades nesse futuro, quer dizer, o mais rápido possível, né? Nesse presente aqui. Ô, Flavito, eu fiz esse comentário, mas eu não fiz a pergunta, né? Eu queria saber se o Hernanes, se ele pretende voltar para a Europa, porque ele tem mercado lá, eu sei, ou se ele pretende continuar no Brasil, né? Porque também no Brasil você tem mercado. Eu gostaria de continuar no Brasil. Eu gostaria de jogar no mínimo, mas terminar. Ou seja, o que eu falei, né? Terminei meu ciclo no São Paulo, mas não com o futebol brasileiro. Eu entendo até hoje, porque eu gostaria de jogar o Brasileirão. Essa semana agora é muito importante para mim, porque eu quero decidir e definir a minha vida. Então, se aparecer, e se eu chegar num acordo que eu entenda que é legal, então dou sequência aqui no Brasil. Senão eu vejo outras possibilidades, mas a minha intenção principal é continuar aqui no Brasil, porque eu quero aproveitar esse final de ano, esse final do Brasileirão. O Birubiru vai fazer uma colocação, mas você não fez os 7 jogos. Você pode jogar Série A, né, Hernanes? Sim, eu não fiz nenhum jogo, na verdade, né? Eu fui para alguns jogos convocados, mas não entrei em nenhum jogo. Então, teoricamente, posso jogar sim. Você toparia jogar num rival do São Paulo? Olha, aqui em São Paulo, não. Principalmente depois dessa saída, a identificação, né, que eu tenho com São Paulo, ela é muito forte. Eu não queria acabar com essa mágica, né, que ficou no ar, porque inclusive eu estava agora, né, eu falei com meus filhos no shopping, depois foi jantar, e veio um torcedor com a foto minha tatuada na perna, né? Então, poxa, eu nunca imaginei coisas como essa acontecendo, né? Então eu não quero acabar com essa magia que ficou entre o torcedor são paulino e a minha trajetória. Então, não. Legal. Biro, sua pergunta pro... Você você falou rival, já ia falar para ele, né, tem lugar lá, viu? O Coringão pode esperar lá, hein? Tá? Ele já foi, o Flávio já foi logo aí, então, mas eu já ia fazer essa pergunta aí mesmo para você, realmente pintasse uma oportunidade aí, o Corinthians te sediar aí para jogar no Coringão, acho que era uma boa, hein? Quem sabe, né? Pode ser, hein? Se fosse pelo respeito também, só te cortando, Biro, pelo respeito do torcedor, tanto palmeirense, corintiano, santista, assim, isso que é mais legal, assim, que o torcedor me encontra na rua agora e fala, tem vaga para você naquele meio campo ali, então, assim, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras como do Santos, os caras sempre falam, né? Então é bem legal ter esse respeito também do torcedor rival. Não, sem dúvida, só para... Vai lá, Biro, mas você, imagina. Não, só... O craque aqui é você. Não, mas foi o que o Emílio tinha falado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você realmente ia ser muito útil ao time do São Paulo. Mesmo entrando no segundo tempo, jogando, meio tempo que fosse, mas seria muito útil mesmo, né? Mas está de parabéns também pela sua conduta, né? Você não foi sempre aquele jogador que chegar e brigar, falar com o treinador porque não está tendo oportunidade. Então isso mostra o seu caráter que você tem em relação a isso e pelo carinho que você tem, sem dúvida nenhuma, pelo São Paulo. É verdade, isso que ele falou, pode, claro. Então, Hernanes, o que eu ia te perguntar, você, obviamente, agora você negocia com o clube diretamente, imagino que seja isso. E aí eu queria saber de você se você já recebeu propostas oficiais, só sondagens, quantas são? Se você puder falar, claro, a gente vai curtir muito. Recebi, sim, a proposta oficial e recebi também sondagens.
Isso, por enquanto é. Mas ainda, assim, como eu falei, né, eu tenho muito claro na minha cabeça aquilo que eu gostaria, e às vezes tem algumas situações que mexeram com o meu coração, que seria algo mais, poxa, quase me... deixa eu só desligar aqui, mas uma chamada aqui que entrou no celular. Não tem problema, tranquilo. Acontece. Mas, pá, estamos ao vivo com o Hernanes, o nosso querido profeta. E então, algumas situações que quase me pegaram devido a um lado mais emocional, mais de conexão. Então, assim, recebi sondagens e proposta oficial, sim. E falta o quê? Mas ainda preciso de tempo para realmente... Eu quero dar um passo bem acertado agora para aproveitar realmente essa nova fase que eu quero viver. Ô Hernanes, eu quero voltar num tema, você já falou, né? Não jogarei contra um rival de São Paulo, pelo rival de São Paulo. Mas me parece que a sua relação com o Fernando Diniz era ótima. Uma ligação do Fernando Diniz não pode mudar essa situação? Olha, realmente a minha relação com o Diniz foi ótima, apesar de eu não ser titular com ele, mas eu comecei titular e depois ele acabou me tirando, mas ele é um cara, assim, para mim, um dos melhores treinadores que eu tive, né? Pois o cara ele sabe comunicar com o jogador, ele taticamente é um fenômeno, aprendi muito com ele, então mas eu acho difícil porque o meu jogo, né, o meu estilo de jogo não combina muito com o estilo de jogo dele, mas ficaria feliz com a ligação dele, porque a gente tem tivemos uma relação muito boa, né? Agora não temos tanto contato, mas com certeza é um cara que eu levaria aí na minha grade de amigos. Você falou que quer jogar até o final do ano no futebol brasileiro. Seu projeto de vida quando acabar o futebol, e eu adoro essa história dele, ninguém vai parar você. Você vai parar a hora que você quiser. Isso eu acho maravilhoso. Pode até não te querer em determinado lugar. Você vai para outra e segue sua vida. Você pretende morar na Itália ou pretende morar no Brasil, Hernanes? Eu estava muito certo na minha cabeça já que que moraria na Itália. Porque os meus filhos menores estão lá, então queria ficar mais perto deles, né? A minha filha menor tem 6 anos, então ainda tem muito tempo, né? Até ela se deslanchar na vida, e eu queria estar bem o mais próximo possível, assim, porque eu me divorciei, né? Me divorciei faz mais de 3 anos, então os mais velhos ficaram com a mãe e os mais novos ficaram com a mãe e o mais novo, caramba, que confusão. Os mais novos ficaram com a mãe e o mais velho estava comigo aqui em São Paulo. Então estava muito certo na minha cabeça que parando de jogar eu voltaria para a Itália. Também tenho a minha vinícola lá, a Casa do Profeta, que inauguramos recentemente. Então, esse era o projeto, né, inicial. Legal. Guilherme Camargo, eu sei que a torcida de São Paulo está enlouquecida aí. Nossa, né? Cara, é impressionante. Boa noite, primeiro, Hernanes. Um prazer falar com você. Já tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes. É impressionante, Flávio. Não tem ninguém falando mal dele, todo mundo adorando, gente. Porque ele foi embora do São Paulo. O Marcos mandou um monte de fotos, várias. Acho que são 6 fotos dos filhos com o Hernanes, fotos diferentes dos filhos com o Hernanes. A pergunta que tem um pessoal fazendo aqui é se o Hernanes tem a pretensão de ser técnico um dia, se ele tem vontade de continuar trabalhando com futebol. Tem a vinícola dele, que ele já falou na Itália também. Mas você tem essa vontade de ser técnico mais pra frente ou trabalhar numa comissão técnica, Hernanes? Eu tenho dito que pode ser, pois antes, quando era mais jovem, antes dos 30 anos, eu dizia, não, acabar o futebol, eu me desligo completamente, vou ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz. Mas depois eu comecei a ver o futebol de uma maneira diferente. Porque eu sou um cara que gosta muito de jogar xadrez, é um jogo de tabuleiro, né? E eu comecei a ver que
o futebol tem muito a ver com isso e começou a me cativar essa função de treinador, de mexer com as peças para você finalizar o adversário. Então, eu achei, olhando dessa perspectiva, começou a surgir esse leve desejo ainda de quem sabe, pode ser. Então, está aberto aí. Vamos preparar, porque se alguém me chamar, vou estar preparado, né? Então, mas, como disse o Flávio, ainda é coisa, espero para daqui a 2 anos, no mínimo. Ô Hernanes, e a relação com o Daniel Alves, como é que foi? Vocês dois ganhadores sensacionais, e até a própria ida do Daniel para a Olimpíada, te surpreendeu um pouco? Não, o Daniel é irmão, nós somos conterrâneos ali, né? Ele baiano, pernambucano, mas a conexão que a gente tem de ideias, é um cara que eu sou fã dele, porque, assim, eu sempre fui um cara muito profissional e gostei muito de treinar, então o Dani, ele me supera nisso, né? Então eu sou fã dele por isso, pelo tanto que ele trabalha. E nós gostamos também praticamente as mesmas coisas, e a gente conversava muito, falava muito. Então é um irmão que eu tenho no futebol. E assim, eu achei fantástico, né, ele com 38, 39, não lembro agora, 38. Ter a oportunidade de jogar uma Olimpíada, o cara que já ganhou de tudo, né, poder ganhar. Então, assim, eu, se estivesse no lugar dele também, aceitaria o convite e o desafio, pois não é toda hora que você tem a chance de jogar uma Olimpíada. E eu ganhei medalha de bronze. Na época eu fiquei assim, triste demais, porque queria ganhar um ouro, mas hoje eu olho para a medalha de bronze olímpica e falo, caraca, eu tenho uma medalha olímpica. Então, foi uma conquista para mim e para ele também poder disputar essa competição. Então, assim, o parabenizei e achei muito, muito legal, exemplo para todo mundo. Hernandes, a última então? A última. Posso fazer a última, Hernandes? Vamos lá. Você já falou que talvez volte para trabalhar com a sua vinícola, não sabe se vai trabalhar com futebol, mas vou imaginar que você queira ser comentarista no futuro. Então eu vou te dar essa oportunidade agora de já começar. Como é que você avalia o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? Ainda mais você que estava lá dentro e está acompanhando todo o processo de trabalho. É dureza agora. Porque eu não posso ser... Assim, o comentarista ele tem que ser... isento. Quase como um juiz, né? Tem que ser imparcial. E eu tenho amigos lá, eu tenho mais do que amigos, né? Assim, então, eu estou torcendo muito para que... assim, no brasileiro eu sei, eu acredito muito, saber não, né? Mas acredito muito que o time vai se recuperar e acabar em uma condição, sei lá, meio de tabela, essas coisas assim. Mas estou torcendo muito para que a Libertadores consiga avançar. Agora tem o Palmeiras, um clássico, enfim, pode dar os dois lados, pois são duas grandes equipes, dois grandes elencos. E o São Paulo sim, foi um pouco castigado pelas lesões que teve, mas eu tenho confiança de que a gente possa... A gente eu tenho confiança de que vai ser um ano bom para o São Paulo. Tomara que com mais um título, aí, ou Copa do Brasil ou Libertadores. Torcer muito para isso. Tá certo. E olha, saiba que onde você estiver, você terá a torcida dos seus amigos aqui. Você sempre cativou amigos, você sempre foi um cara muito gentil com todo mundo, sempre muito solícito e, de novo, você nos atende carinhosamente. Nós temos muito respeito por você, pelo grande atleta, pelo grande ser humano. Que aconteça o melhor e você terá sempre toda a nossa energia positiva para que tudo dê certo. Tá bom, Hernandes? Muito obrigado. Um bom final de domingo para você.
Obrigado, Flávio. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vocês que já me premiaram muitas vezes aí no mundo da bola nos finais de ano. Então, muito obrigado por tudo sempre. E tamo junto. Prazerzão falar com vocês. O Corinthians tá lá, te esperando, hein? Valeu, obrigado. Valeu, Vira. Valeu. Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Eita, nós, hein? São Paulino vê o Hernando e chora. Aí vem a classificação, chora. Tá um momento triste, chorou a tarde inteira. Vê o placar do jogo do Flamengo, chora. Caramba. Olha lá, Flamengo, 31 pontos. Aliás, desculpa, Palmeiras, 31 pontos. 10 vitórias? 10 vitórias. Conta bastante. São Paulo tem 2, né? Atlético Mineiro, 28. Fortaleza, 27. O Red Bull Bragantino, 24. O Atlético Paranaense, 23. Flamengo, 21. Com o detalhe do Flamengo. Atlético Paranaense tem um jogo a menos e o Flamengo 2 a menos. Aí nós encontramos o Ceará, tem 19 pontos. O Atlético Goianiense, boa campanha, ganhou agora há pouco do Santos, 18 pontos. Bahia, 17. Fluminense, 17. Aí muda a tabela. E aí nós encontramos 3 times de São Paulo, hein? Santos com 16, Corinthians 14 com jogo a menos, Internacional 14 com, mesmo número de jogos, Juventude 13 com jogo a menos, Cuiabá 12 com 2 jogos a menos, Sport 11 pontos aí na zona do rebaixamento. São Paulo com 11 pontos, só com 2 vitórias. O América Mineiro com 10 pontos também com 2 vitórias. O Grêmio com 7 pontos, 2 jogos a menos, é verdade, mas só uma vitória. E o Chapecoense que tem 4 pontos e nenhuma vitória. Para mim, Chapecoense já caiu. Mas o Grêmio não está muito acima também não, hein, Emílio? Não, o Grêmio, a campanha... a camisa, também, o tamanho, mas... Também é uma campanha vergonhosa. Falaram uma vitória. Falaram da Batalha dos Aflitos na ano que vem na Série A, mas não vai dar, porque acho que o Grêmio não vai estar. E hoje caiu o único invicto, né? O Bragantino era o único invicto. Perdeu do Fortaleza, Perdeu do Fortaleza, caiu... Agora Fortaleza, uma campanha maravilhosa, hein? Futebol maravilhosa. Lindo. Futebol lindo. Uma delícia ver o Fortaleza. Muito por causa do seu treinador. É verdade. A Argentina está fazendo acompanhando, grande trabalho. Quem estava acompanhando o jogo do Bragantino com o Fortaleza, jogo equilibrado, cheio de chances criadas, Bragantino indo para cima, bola na trave e tudo mais. Isso foi um jogaço, o Fortaleza e o Bragantino. Legal. No meio da semana teve uma guerra aí e os argentinos continuam reclamando. Vamos dar uma olhadinha. Boca eliminado pelo... Vamos ver, solta aí. O eliminado pelo time Atlético Mineiro. do Atlético Mineiro, mas quebrou o pau. Olha como é que ele... Mas o espírito esportivo muito bom e tal. A verdade é que eles tiveram um gol anulado em cada jogo, né? Contestaram os 2 e hoje saiu publicado no Olé que o pênalti marcado a favor do Atlético do Hulk que não foi. Olha, eles continuam tendo vantagem. Mas isso não justifica, Flavito, o que os jogadores do Boca fizeram no Mineirão. Não foi só ali, não. Eles também quebraram todo o vestiário que eles se trocaram. Quer dizer, um erro não justifica o outro. Quer dizer, uma coisa é perder em campo, outra coisa é eles perderem o raciocínio, a razão, fora de campo. Quer dizer, é uma atitude reprovável dos jogadores do Boca. Porque o Mineirão é um estádio também de Copa do Mundo. Um estádio muito bonito, vestiário maravilhoso. Eles quebraram o vestiário todo. Quer dizer, onde está aí a civilidade aí dos jogadores? E vamos ver o que a Conmebol vai fazer, né? Porque já teve muito jogo a favor do Boca também, né? Mas eles estão acostumados a fazer isso, né? Fizeram no Morumbi, não foi? Contra o Tigre. O Morumbi também deu problema. Exatamente. Guilherme, vamos ver os prêmios? Vamos embora. Primeiro, a bola da Topper, né? Com a loja Gold Placa de Santo André. Leonel Rodrigues ganhou, tá aí. O casaco do Corinthians foi o Jorge Mancione. A camisa do Flamengo fica para outra semana, a gente não entrou nos Trend Topics. Tem que vir buscar essa semana aqui na Avenida Paulista, a nossa equipe vai entrar em contato. Bom, e a enquete, que foi a goleada contra o Flamengo, pode influenciar o São Paulo no confronto com o Vasco pela Copa do Brasil, deu que sim, com 58% dos votos. Flávio. E aí é complicado mesmo. Meu caro Birubiru, muito legal te receber aqui, saudades de você, um grande cara, gente sempre muito do bem. Prazer enorme te encontrar de novo. Que é isso, prazer foi meu, participando junto com vocês aí.
O Celso acompanha de vez em quando, eu estou assistindo. Pô, que bacana. Durante a semana aí, de vez em que quando honra. tá ligado lá. Né? O Milho também, de vez em quando tá ligado lá, aquele das 6, né? Isso, Gazeta Esportiva. De vez em quando a gente tá ligado lá. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado, Biro. Valeu. Um abraço ao mestre, um abraço ao Miller, um abraço ao Celso, um abraço ao Guilherme. Amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva que o Biro assiste. Um abraço, assista você também. Tchau.